Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Lumendes, chegando para vocês com mais um vídeo das questões do Detran de 2023, questões atualizadas da prova teórica do Detran. Lembrando que neste vídeo aqui vocês têm a pergunta, a alternativa correta em verde e apenas uma alternativa errada em vermelho. Mas antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, deixa o teu joinha, deixa o teu like, compartilha esse canal aí com todo mundo e bora lá para as questões do mês de janeiro de 2023 da prova teórica do Detran. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. A localização do conjunto da embreagem é entre o volante do motor e a caixa de mudanças, entre o volante do motor e a caixa de mudanças. E pode ser que caia também perguntando a função da embreagem. A embreagem ela vai ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, momentaneamente apagado por falta de energia, tem preferência de passagem quem se aproxima pela direita. Cruzamento sem sinalização ou mesmo com o semáforo momentaneamente apagado, a preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Igual essa questão que cai aqui, ó, que tem o ônibus e tem o carro, e o carro está na direita do ônibus. Ele fala que o ônibus está na avenida. Automaticamente a gente dá aquela falsa impressão de que é o ônibus, porque ele é maior e porque ele está na avenida, mas não é. Será sempre de quem vier pela direita do condutor. Então, notem que na direita do carro não tem ninguém, mas na direita do ônibus está o carro ou o automóvel. Então, será do automóvel porque ele se aproxima pela direita. Em ambas as questões, será sempre de quem vier pela direita do condutor. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de direção defensiva, que também pode ser conhecida como direção preventiva. São ações, atitudes que você irá tomar antes de um acidente acontecer. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação, sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. E aí ele pergunta: os elementos refletivos dessas taxas, indicados com os números 1 lá em cima, 2 ali no meio e o 3 também, e o 4 ali embaixo, devem possuir respectivamente as cores. Eu coloquei para vocês ali quais as cores que serão. Como ele fala que é uma via de pista simples e duplo sentido, a faixa central tem que ser amarela. Tanto indo quanto vindo, sempre será amarela. Aí a branca vai estar ali no número 1, né, no lado direito de quem está vindo, e o vermelho vai estar no lado esquerdo. Só que notem que a cor do número 1 e do número 4 está do mesmo lado, então é branco tanto para quem está indo quanto para quem está vindo. A faixa do nosso lado, ou seja, a faixa da direita, ela sempre será na cor branca. E a da esquerda, ela sempre será na cor vermelha. Aí, essa outra questão aqui também, notem que ela é muito semelhante, fala da mesma figura e dá ali as mesmas cores. Ele pergunta: o elemento refletivo, agora ele quer saber somente do número 1. O número 1 sempre será na cor vermelha, tá? Então, se você tá indo do teu lado direito, sempre será branco. Do teu lado esquerdo, que é a pista contrária, ela sempre será na cor vermelha. E se você inverter, permanece a mesma coisa. Essa taxa do número 1, ali do número 1 em cima e do número 1 embaixo, ela vai ter uma cor de cada lado. Do sentido contrário, sempre será na cor vermelha.
E no teu sentido de pista, ela sempre será na cor branca, que é essa figura que eu ilustrei ali, ó, para vocês terem uma ideia no dia a dia. O centro, tanto indo quanto vindo, sempre será na cor amarela. A direita de quem está indo sempre será branco e a esquerda de quem está indo sempre será vermelho. E se inverter, permanece a mesma coisa. Na direita sempre será branco, na esquerda sempre será vermelho. E quando for pista de duplo sentido, o centro sempre será na cor amarela. Só que nesse caso aqui, ele pergunta apenas do número 1. Então, o número 1 será sempre na cor vermelha. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARI ou JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Pessoal, sempre que cair falando de recurso de multa, lembrem-se de uma escada que vocês precisam seguir. Se na questão não citar órgão nenhum, a resposta sempre será JARI ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta já mencionar a JARI, a resposta sempre será CETRAN. Agora, como nessa questão que ele já cita a JARI e o CETRAN na pergunta, a resposta sempre será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, o degrau é esse. Primeiro, JARI ou JARI e CETRAN. Segundo, sempre CETRAN. E terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Notem que nessa questão aqui, como eu falei para vocês, ele está citando a JARI no contexto da pergunta. Então, se ele já mencionou a JARI, quer dizer que ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau é o quê? É o CETRAN. Então, sempre lembrem dessa escadinha. No primeiro degrau, vocês vão ter JARI ou pode ter JARI e CETRAN. No segundo degrauzinho, sempre será CETRAN. E no terceiro, que foi a questão anterior, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, nessa questão aqui, ó, notem que ele já citou a JARI. Se na pergunta ele já está falando da JARI, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo só pode ser CETRAN. Então, JARI, CETRAN. E aí, aqui, ó, eu coloquei as duas questões. Então, notem que na primeira pergunta, ele não fala de nenhum órgão. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado por quem? Pela JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Notem que ele não citou órgão nenhum. Agora, notem a segunda questão. Ele também não fala de órgão nenhum na pergunta. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso a quem? A JARI e o CETRAN, certo? Então, primeiro degrau, JARI ou CETRAN, que é a pergunta de baixo, ou só JARI, que é a pergunta de cima. No segundo degrau, sempre vai ser CETRAN, e no terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. E aí, essas outras duas aqui, mesma coisa, ó. O condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Ele já está falando no plural, quer dizer que tem mais de uma. Quais que são? Primeiro e segundo degrau, JARI e CETRAN, ou só JARI ou JARI e CETRAN. Agora, anotem na segunda, ele já está mencionando a JARI. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recurso de infração, ou seja, a JARI é de competência de quem? Dos Conselhos Estaduais de Trânsito, ou seja, do CETRAN, e também pode ser do Conselho Estadual do Distrito Federal. Entenderam? Então, lembre-se desse degrau, dessa escadinha. Primeiro, JARI ou JARI CETRAN. Segundo, sempre será JARI. E terceiro, sempre será: não cabe recurso na esfera administrativa. Na primeira questão, então, tem que ter a presença da JARI ou da JARI do CETRAN.
Ali ele fala a defesa da autuação, mais JARE mais CETRAN. E na segunda resposta sempre terá que ter a presença do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, né, o CETRAN, ou do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. O CONTRADIF não entra na nossa conta. Tem que ter a presença do CETRAN. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Essa outra questão aqui, ele vai falar para nós das distâncias. No primeiro caso, distância de segmento ou distância de segurança. Ele está perguntando a definição. Qual que é? É aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Ou seja, é a distância que você mantém do carro que está seguindo à sua frente. Essa distância será sempre medida em 2 segundos. Na segunda questão é a mesma coisa, só inverteu a pergunta e a resposta, porque ele está dando a definição na pergunta. É a distância mínima necessária para evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. É a distância de segmento, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou a distância mínima necessária para evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Aqui, novamente, no primeiro caso, ele está dando a definição, que a resposta será a distância de segmento. E no segundo caso, ele está perguntando sobre a regra dos 2 segundos. Lembra que eu contei para vocês na questão anterior que a distância de segmento ou de segurança, ela sempre será medida em 2 segundos, ou seja, a regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento, que é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou ainda aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Segmento ou segurança, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, medida sempre em 2 segundos. E nessa questão aqui, ele quer saber como é feita a regra dos 2 segundos, de que maneira? Então, a regra dos 2 segundos consiste em, é uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência da via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Resumindo, você está andando com o teu carro e na tua frente tem um caminhão. Você escolhe lá uma árvore na rodovia. Quando o caminhão à sua frente passar naquela árvore, você vai contar 1, 2 ou 31, 32. Tem que dar uma pausa de 2 segundos. Se na pausa dos 2 segundos você estiver antes ou na direção desta árvore, a sua distância está ok. Agora, se você estiver para frente da árvore, significa que você está muito perto do caminhão que está seguindo na sua frente e que você deverá aumentar um pouquinho mais essa distância para evitar justamente, né, uma colisão com o veículo que segue à sua frente. Então, essa é a regra dos 2 segundos que é aplicado na distância de segmento ou distância de segurança, que é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, medida sempre em 2 segundos. Ok, pessoal, gratidão pela vida dos 13 mil inscritos aqui no nosso canal da Autoescola. Gratidão também a você que assistiu o vídeo até aqui, gratidão pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. É realmente uma honra e um prazer poder fazer parte dessa etapa tão importante aí da habilitação de vocês. E de coração, eu continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, que 2023 seja o ano da vida de vocês, que vocês possam conquistar e realizar muitas coisas. Um abraço carinhoso da Prof. Lu Mendes e até o nosso próximo vídeo.